No vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha escritora preferida, Clarice Lispector. Bom, e a ideia aqui é trazer indicações para vocês que vão além dos livros escritos por ela. A ideia é pegar você, que é um leitor que já se encantou pela literatura da Clarice, mas ainda não avançou em buscar outras leituras que não sejam aquelas de obras assinadas por Clarice, mas que você já tendo admiração, quer começar a se aventurar um pouquinho sobre esse universo clariciano que é tão maravilhoso. E aí, já que você está encantado por ela, nada mais justo do que querer estudar vida e obra, certo? Pois bem, vou indicar duas biografias sobre Clarice. A primeira delas é a fotobiografia publicada pela Nádia Batella Gottlieb. A Nádia é a primeira estudiosa brasileira de destaque sobre a literatura clariciana. É a biógrafa oficial da Clarice. E Nádia pesquisou a autora a vida inteira. Ela tem um primeiro livro, que é a Clarice, Uma Vida que se Conta, que é uma biografia que nasceu dos estudos, se não me engano, de doutorado da Nádia. E aí, quando o grande público descobriu Clarice Lispector alguns anos atrás, a Nádia meio que republicou essa biografia, só que fazendo muitos acréscimos e dando origem, então, à fotobiografia. Essa edição foi feita pela imprensa oficial com a USP e é uma edição maravilhosa porque ela vai retomar, então, aspectos biográficos com fotos. Para você que está encantado com a literatura da autora, que está encantado com a autora e quer, enfim, se aprofundar um pouquinho mais sobre os dados documentais a respeito da obra e da vida, esse livro da Nádia é a maior referência que você vai ter. Mas existe um outro livro também que é uma biografia, só que essa biografia ela sai das indicações feitas pelos estudiosos, que é o Clarice, do Benjamin Moser. O Benjamin Moser ele é um estudioso norte-americano, se eu não me engano, que se tornou então o biógrafo estrangeiro mais conhecido da Clarice. Ele não é uma pessoa muito bem vista pelos pesquisadores brasileiros. Existe aí uma grande briga, mas a gente não vai entrar nesse quesito, não é a minha ideia aqui trazer essa polêmica, mas é indicar livros. E esse livro, Clarice, do Benjamin, ele vai trazer algumas informações que até então biógrafos brasileiros não haviam abordado. Muitos dizem que sequer são informações reais, outros dizem que ele está saindo sim daquele discurso, entre aspas, comprado pela família, que é o permitido, o que a família permite que os biógrafos abordem. Também não vou entrar nessa querela. O que eu quero dizer para vocês é que esse livro, mais do que dados históricos e biográficos e não ficcionais sobre a literatura clariciana, tem uma escrita muito gostosa. Então, você lê como se estivesse quase que lendo um romance, sabe? É meio ficcional, assim, a linguagem. Então, o livro dá uma fluida em termos de leitura e você quase que esquece que está lendo um texto mais técnico, porque é um texto biográfico. Bom, ok. Você já, então, buscou esses dois livros que eu indiquei aqui, que são textos biográficos sobre a autora. Mas quer saber um pouco mais sobre a vida dela? Bom, ninguém melhor do que ela para falar sobre a própria vida. E aí eu indico para vocês o livro de cartas. Esse aqui é uma reunião com todas as cartas publicadas pela editora Rocco. O meu tá sem a jacket, né, que é aquela capinha, então a capa dele sem aquela proteçãozinha é assim. E bom, vocês viram que eu marquei pra caramba o meu, né? E essas marcações aqui foram feitas pro meu clube de leitura da Clarice Lispector. Inclusive, se você quiser entrar neste clube de leitura, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? E aí lá tem todas as informações. Ele funciona em fluxo contínuo, vamos dizer assim. Pode entrar quando quiser, e aí você vê, então, direitinho o que te interessa. Mas voltando, essas marcações que eu fiz aqui são apenas marcações vinculadas a cartas em que Clarice cita os seus livros. Ou livro que foi publicado, ou livro que ela ainda está escrevendo. E aí, o que ela sente a respeito da leitura desses livros por parte da crítica e dos leitores é muito legal. Então, as minhas marcações foram feitas só nesse sentido. Mas aqui você tem Clarice falando também da vida pessoal, e tem passagens muito interessantes sobre a vida pessoal, que às vezes nem biógrafos abordaram, né? E que ela traz nas cartas, obviamente, porque é a vida dela, mas assim, né, que os biógrafos não abordam porque não parecem tão interessantes em termos técnicos e biográficos e documentais, mas que são legais para a gente conhecer um pouquinho mais a autora, como, por exemplo, perfume preferido, batom preferido, filme preferido, enfim, né, todas as cartas para quem começou a gostar de Clarice, para quem começou a se envolver com o universo clariciano, é uma leitura que sai da ficção
e que é tão interessante quanto. Bom, ainda trabalhando um pouquinho com o aspecto biográfico, mas saindo da questão biográfica, eu vou fazer uma indicação. Esse aqui vai ser mais raro de você conseguir, já te aviso, não fica com raiva de mim, tá? Ó, é o Esboço para um Possível Retrato, escrito pela Olga Borelli. Você só vai achar em sebo. E se achar, compra, porque é uma obra rara. Ele foi publicado pela Nova Fronteira e, por enquanto, ainda não teve uma republicação dele. A Olga foi a pessoa que esteve ao lado da Clarice nos últimos anos de vida. Foi a amiga que estava lá, de mão dada com ela, quando ela estava, né, morrendo já, acometida por um câncer generalizado. E, enfim, a Olga então vai tentar fazer um esboço a respeito dessa convivência com Clarice. Talvez seja uma primeira biografia que a gente tem aí a respeito da autora, né? Mas sem nenhuma preocupação técnica a respeito do gênero. É um livro legal. É uma maneira de você ver Clarice no olhar de quem estava do lado dela e antes de morrer. Mantendo ainda essa mesma linha, eu vou indicar um outro que é importante para você que começou a ler Clarice e que caiu naquele vídeo em que tem a entrevista dela, sabe? Aquele famoso e único vídeo que inclusive apareceu num clipe da Luísa Sonza. Aquela entrevista que a Clarice deu para a TV Cultura em 1977 foi para o Júlio Lerner, que é um jornalista, né, e que estava lá no início da carreira dele naquela época. E aquela entrevista vista fora de contexto, e ela pode gerar um monte de questões aí, sobretudo a respeito do perfil clariciano, né? Ela parece uma mulher triste, uma mulher estranha, uma mulher amarga. Não pode servir como referência para você conhecer a pessoa, conhecer a persona que essa mulher representa. E é legal que o Júlio vai falar um pouco sobre isso. A ideia é que o Júlio vinha tentando entrevistar a Clarice há muito tempo e ela não aceitava. Ela nunca foi muito acessível a isso, né? E aí o Júlio, em muita insistência, um dia foi pego surpreendido por uma notícia de que ela estava no prédio e que queria dar a entrevista para ele. Só que ele não havia se preparado, sequer havia preparado as perguntas que ele iria fazer naquele momento, né? Ele não tinha tido a preparação porque, afinal de contas, ela sempre havia negado, então ele não tinha tanta expectativa assim para entrevistá-la, não tinha nenhum roteiro pronto. E ele precisa, então, aproveitar a oportunidade, porque ele viu que era ali ou ali, já que era uma pessoa que havia negado sempre e de repente havia falado que queria dar a entrevista, então ele vai com a cara e com a coragem entrevistá-la sem nenhum tipo de roteiro. A gente sente, inclusive, que ele está um pouco perdido, né? Então é uma entrevista muito estranha. E aí ela acaba gerando, talvez, esse pré-conceito de pessoas que não conhecem muito sobre a vida e sobre a obra da autora, assistindo esse vídeo que já está popularizado aí na internet pra caramba. Mas então, se você assistiu e você quer saber um pouquinho sobre o contexto por trás e o olhar de quem estava ali entrevistando, aquela voz que a gente ouve, tá aqui, ó. Clarice, essa desconhecida, do Júlio Lerner, publicado pela Via Lettera. E para fechar as indicações, trouxe esse aqui, do Afonso Romano de Santana com a Marina Colasanti, chamado Com Clarice. É um livro muito legal porque ele vai mostrar pra gente uma imagem da Clarice que não é a dos biógrafos, que não é a da própria autora, que não é a de um entrevistador, mas sim de amigos próximos, pessoas que conviveram com ela. Afonso e Marina vão então trazer aqui relatos a respeito de momentos e a respeito de características da escritora na perspectiva deles, que estavam ali, assentados, batendo papo, conversando, enfim, é muito legal. É um livro muito interessante para quem quer saber um pouquinho mais sobre Clarice, para sair dessa linha mais técnica, como são as biografias, por exemplo. Vocês devem ter percebido que eu trouxe várias Clarices, tantas Clarices. A Clarice vista pelos amigos, a Clarice vista pelos entrevistadores, ou pelo entrevistador, a Clarice vista por uma amiga nos anos finais de vida, Clarice por ela mesma e Clarice por biógrafos, em duas perspectivas diferentes. Tem muita Clarice aí para você se divertir. E eu espero que vocês tenham gostado dessas indicações e me conta aqui nos comentários se conhecem alguns desses livros, se já leram ou se ficaram interessados, enfim, vamos falar um pouquinho de Clarice. É um tema que eu adoro. Caramba, como é que eu não mostrei para vocês no vídeo? Peraí, olha só. Esse é um amigurumi da Clarice Lispector, tá? Notem que ela tem uma baratinha, tá vendo? Uma baratinha na mão. Sim, eu faço esse amigurumi e eu vendo lá no Bichinho de Linha. Se você quiser seguir o meu perfil e conhecer as outras peças de amigurumi em crochê
que eu tenho ligadas à literatura ou quiser encomendar a sua Clarice, é só seguir o perfil. Um beijo, obrigada por terem assistido o vídeo até aqui.